Oi, pessoal, essa é a aula 5 do nosso curso de Introdução à Biomecânica. Eu espero que, por enquanto, esteja tudo tranquilo, né? Nós estamos começando, quinta aula. Hoje nós temos já temas mais particulares da biomecânica que a gente vai abordar, e especialmente pensando que nós precisamos de uma linguagem, né, que seja a mesma ou a mais próxima, né? Independente de onde a gente está e de quem que a gente está trabalhando. Então, por isso que a terminologia é tão importante. Lembrem de acompanhar as outras aulas aqui no canal e também lembrem de acessar no site, que também está na descrição do vídeo, o material complementar dessa aula e das outras. Então, para a gente pensar a importância da terminologia, vamos imaginar o seguinte: imagine que vocês têm e descrever alguma coisa. Se vocês tiverem que descrever alguma coisa para que outra pessoa consiga entender, vocês têm que usar uma terminologia comum, né? É como um idioma. Se a gente fala em português com uma pessoa que fala português, ok. Se ela não entende português, vai ficar mais difícil, né? Então, o objetivo da aula de hoje é mostrar alguns motivos para que a gente utilize, né, essa terminologia adequada envolvendo aí o estudo da biomecânica. Então, imagine que vocês têm essa cena, né? E vocês têm que descrever ela. Esse é um exercício que na minha aula presencial, às vezes eu faço com algumas imagens, né, nas primeiras aulas, para mostrar o quão diverso é a descrição que é possível a partir das experiências que a pessoa tem. Então, sei lá, tem gente que diz que tem dois porcos espinhos, tem gente que diz que eles estão segurando espadas, tem gente que diz que eles estão segurando um pedaço do próprio espinho do corpo. Enfim, tem várias descrições que aparecem, né? E esse é um exercício justamente para observar como vai diferenciar, vai variar entre as pessoas a forma como ela descreve alguma coisa. Só que, como eu falei no início da aula, na biomecânica não pode ser assim, né? A gente precisa ter termos um pouco mais comuns, digamos assim, para o uso das diferentes pessoas. Então, a isso a gente dá o nome de terminologia, né? Então, imaginem agora assim, a situação mais próxima da real de alguns laboratórios de biomecânica. Vocês têm que posicionar essas bolinhas brancas que aparecem na foto, né? Para quem não está acostumado, como aqui, vocês estão vendo aqui, tem vários no corpo da pessoa, né? Então, a gente chama de marcadores de referência para a coleta de dados na captura de movimentos. Então, a gente vai ter aulas mais adiante, a gente vai falar disso com mais detalhes, não vou me deter a isso agora. Mas o importante aqui é que essas referências elas têm que ser colocadas no corpo em locais específicos. Então, no detalhe aqui, imagine que vocês tenham 5 marcadores que vocês precisam posicionar no corpo e vocês não têm nenhuma orientação, né? Ou vocês têm uma orientação muito genérica, do tipo, na parte da frente da coxa, o marcador 1, na lateral, o 2, no joelho, o 3, mais ou menos ali no lado da perna, o 4, e no segundo dedo ou terceiro dedo, o marcador número 5. Bom, para quem trabalha com cinemática e a parte de captura de movimentos, vocês já sabem que isso não vai dar certo, né? Porque mesmo com todo aquele detalhamento de aonde deve ser posicionado, ainda assim, né, tem muita variabilidade. Então, nesse caso aqui, quais são os termos que a gente utiliza? São termos anatômicos, né? Borda lateral, linha medial, né? Cabeça do metatarso, enfim, né? Então, essa terminologia ela é muito importante, a gente vai se deparar, e vocês vão se deparar muito com ela, quando estiverem lendo materiais de biomecânica. Existem aqueles outros termos que são comuns a outras áreas, por exemplo, os termos direcionais, anatômicos, né? Todo mundo lembra do livro de anatomia do Sobota, que é uma das principais referências aí das aulas de anatomia, e lá a gente tem o primeiro contato, talvez, né, com termos como superior e inferior, caudal, distal, medial, lateral, termos que nos dão ideia de aonde, né, no corpo, no segmento eu vou estar olhando, aonde que é o meu objetivo de manusear, ou de colocar um marcador, ou de realizar uma medida. Então eu tenho que entender, né, eu tenho que ter na minha cabeça bastante claro o que significa cada um desses termos. Outro exemplo de terminologia também muito utilizado na biomecânica são os planos anatômicos. Então, eu quero fazer uma análise no plano sagital, eu quero fazer uma análise no plano transverso, no plano frontal. Então, que movimentos acontecem no plano sagital, que movimentos acontecem no plano transverso. Então, eu preciso entender isso, né? E esse é um tipo de conteúdo, um tipo de informação que ela é retomada durante a graduação, no caso dos cursos de Educação Física e Fisioterapia, em várias disciplinas, né? Não só na biomecânica, começa na anatomia, depois na biomecânica fala, na cinesiologia fala, então em cadeiras mais aplicadas também se fala, tá? Então, terminologia é importante e vocês precisam, né, saber, né? O bom é que isso aqui a gente usa o tempo inteiro, então depois que vocês aprendem, vai embora, né? Cada vez que vocês olharem, isso vai estar reforçando
esse aprendizado. Vocês já vão ver o porquê que a gente tem que saber isso, né, de maneira específica. Então vamos lá. Imagina a pessoa caminhando, né? Então eu estou caminhando e eu preciso fazer uma avaliação. E aí o livro lá que me ajuda diz assim, faça uma avaliação no plano sagital. E aí, como é que é o plano sagital? Ou o contrário, diz assim, faça uma avaliação da flexão e extensão de joelho. E aí vocês vão lá, estudaram biomecânica, né? Vão ver, não, para fazer a avaliação de flexão e extensão do joelho, se for o caso de uma análise bidimensional, já começa um termo, bidimensional. O que é isso, né? Posicione a câmera em tal lugar, de forma a priorizar, né, o plano sagital. Então já começa a associação também em terminologias, né? O plano sagital associado com o movimento de flexão e extensão e assim por diante. Então, de novo, vocês, seja lendo um protocolo de avaliação, seja escrevendo um relatório, de um exame clínico, uma avaliação de um atleta, enfim, vocês vão ter que estar utilizando essa terminologia para que outra pessoa que vá ler o resultado que vocês estão produzindo consiga entender e principalmente consiga observar se o que vocês estão fazendo é válido. Se a gente for mais para a parte de biomecânica pura, né, realizar os cálculos, determinação de forças e etc., vocês também vão ver que tem muitos termos que eles vão aparecer seguidamente apresentados da mesma forma. E essa apresentação com uma forma, uma maneira de se mostrar semelhante sempre, nos ajuda também a entender melhor o que significa, né? Então vai lá, a aceleração da gravidade, em todas as equações, ela vai estar representada por uma letra, que é o G, né? Agora imagina se cada vez que vocês escrevessem uma equação, escrevesse como um jeito diferente. Imagina, primeiro que ia ter que ter uma legenda enorme, né, detalhando tudo. E segundo, que ia causar muita complicação, ia causar muita confusão. Então, de novo, a terminologia ela tenta nos facilitar o dia a dia de uso dessas ferramentas e desse conhecimento. Então, também, vou colocar um modelo aqui, a gente vai ter uma aula onde eu vou falar um pouquinho mais desse tipo de exemplo, onde eu coloco vetores de força. Então, a forma de apresentar os vetores também não deixa de ser uma terminologia, né? A forma como eu estou apresentando facilita também a forma como as pessoas vão conseguir ler. Isso ajuda vocês a estudar também. Vocês pegam diferentes livros de biomecânica, os termos, se não são os mesmos, eles são muito parecidos, com pequenas variações. Agora imagina se cada leitura que vocês fizessem, de novo, né, tivesse uma forma de apresentar diferente. Ia ficar muito complicado. Então por isso que a gente tem que se acostumar a escrever dessa forma também, usar os termos corretos. Tem um artigo que eu recomendo que vocês podem dar uma olhada depois com calma. Esse é um artigo que na internet ele está em Open Access, né, que é o Glossário de Termos Biomecânicos. Então, esse artigo de Rogers e Kavanagh foi publicado já faz bastante tempo, mas ele é muito interessante, porque ele traz todas as principais variáveis biomecânicas, por assim dizer, detalhadas, não só em termos de conceitos, como as unidades que são utilizadas. Então, é um referencial bastante interessante. Eu deixei o link para vocês já acessarem diretamente lá no site de apoio do nosso curso. Depois deem uma olhadinha lá, tá? Como glossário de termos, vai ser bem fácil de encontrar, certo? Existem outras fontes também para estudar terminologia. Por exemplo, no livro dos professores Heimlich e Knudsen, vocês encontram o capítulo 1. O capítulo 1 trata da terminologia básica dos movimentos. Então, esse é um capítulo que vocês podem agora sentar, ler, né, e começar já a identificar aqueles termos que vocês vão estar utilizando e que eu também vou estar utilizando aqui nas nossas próximas aulas do curso. Deixei aqui de novo as referências que eu uso como base mais ou menos para todas as aulas do curso. Tem algumas aulas específicas que vão aparecer, algumas adicionais, e espero vocês na próxima aula, onde vamos falar sobre vetores e funções trigonométricas, um pouquinho de revisão também de algumas aplicações matemáticas que a gente vai precisar aí ao longo do curso, tá bem? Até mais!